Olá, nessa segunda parte falaremos sobre os comandos printf e disp, que está dentro do contexto de entrada e saída de dados. Esses dois comandos servem para imprimir texto ou variáveis na tela. Voltando ao software, voltando ao Octave, vou aqui no editor e vamos fazer um código para explorar o comando printf. Então eu vou começar o meu código com o comando function. Então, aula 1, exemplo 1. O Octave ele já pôs aqui direto o encerramento do comando. Eu vou apagar o function, vou deixar só end, porque aí deixa ele mais compatível com os softwares similares a ele. Então vou deixar aqui function e só end no final. Depois eu vou dizer o que eu estou fazendo com este código, porque um dia, quando eu voltar, eu lembrar o que ele é. Então eu vou acrescentar comentários. Para acrescentar comentários, utiliza-se o símbolo %. Então aí eu coloquei como comentário meu nome, a data, e que está na aula 1 de computação básica. E a ideia é ver os comandos printf e disp. Aqui eu já vou salvar o nosso arquivo, o nosso código. Então vou aqui em salvar arquivo. Como eu já utilizei o comando function, ele já vai sugerir o próprio A1 underline exemplo 1, esse próprio nome aqui, como nome do arquivo, com a terminação .m. Ele está sugerindo, eu já vou salvar, que ele já vai colocar este nome e o .m no final, e o arquivo apareceu aqui. Já está salvo. Bom, o que nós vamos fazer nesse arquivo? Bom, calcular a área de um retângulo de largura 3 e comprimento 4. Ao calcular, vou imprimir na tela um texto dizendo que a área do retângulo de largura 3 e comprimento 4 é 3 vezes 4. Então, nós vamos fazer o seguinte. O código vai calcular a área de um retângulo. Definir aqui largura 3, ou seja, vai armazenar o número 3 na variável largura, armazenar o número 4 na variável comprimento, e aí vamos escrever o texto, usando o comando printf. Aqui o comando printf, este parênteses inicia o comando printf, e este parênteses encerra o comando printf. Aqui dentro, o que eu vou ter? Entre aspas simples, o que eu vou ter entre aspas simples? O texto. Que texto? A área do retângulo de largura. E aqui eu quero que apareça o número da largura. Ou seja, eu quero que apareça a variável largura. Então eu coloco esse %d. Então esse é o primeiro número que eu quero que apareça no texto. E continua o texto. E comprimento. Este é o segundo número que eu quero que apareça no texto. E aqui é o terceiro número que eu quero que apareça no texto. E aqui é o ponto final do texto. E este comando aqui no final do texto é para que, ao terminar de imprimir o texto na tela, o comando printf pula uma linha. Bom, então aqui é o texto. Entre apóstrofes, entre aspas simples. No meio do texto vão aparecer 3 variáveis. A primeira variável, a segunda variável, a terceira variável. Quem são essas variáveis? A primeira variável, então aqui, vírgula, primeira variável, largura, vírgula, segunda variável, comprimento, vírgula, terceiro número é o resultado da conta entre largura e comprimento. Tá? Então o código vai fazer isso, vai imprimir na tela esse texto
e dentro do texto tem 3 números que vêm dessas duas variáveis e do resultado do produto entre essas duas variáveis. Vou salvar, vou ali para a janela de comandos e vou chamar o código. O código chama A01_EX1. Pronto, executou. A área do retângulo de largura 3 e comprimento 4 é 12. Então esse é o primeiro código. E esse é utilizando o comando printf. Poderíamos fazer a mesma coisa usando o comando disp, né? Mas com um pouquinho diferente, mas a mesma ideia usando o comando disp. O comando disp é de display, ou seja, de apresentar na tela. Então, o que nós vamos fazer? Opa, aqui copiou tudo de uma vez, né? Então, deixa eu apagar isso daqui. O que nós vamos fazer? A mesma coisa, mas agora usando o comando disp. Então, eu pus aqui disp, entre aspas, simples, alguns espaços em branco para fazer a ideia de pular a linha, né? Então, ele vai imprimir vários espaços em branco nessa linha. Ele já pula de linha automaticamente, o comando disp. O comando printf não. Para mudar de linha, eu sempre tenho que pôr isso daqui no final. O comando disp, ele automaticamente já pula de linha. Então, na próxima linha, ele vai escrever isso. Na próxima linha, o comando disp vai escrever largura. E na próxima linha, ele não vai escrever, ele vai printar até o número, ele vai apresentar o número armazenado na variável largura. Por isso que não está em aspas largura, porque largura é a nossa variável aqui. Então ele vai apresentar o que está armazenado em largura, que é o número 3. Depois eu quero outro texto, comprimento, e ele vai mostrar o que está armazenado na variável comprimento. Depois eu vou escrever o texto área na tela e depois imprimir o resultado entre largura e comprimento. Vou salvar e agora vou executar esse código. Então o primeiro texto a gente manteve a largura do retângulo de largura 3. A área do retângulo de largura 3 e comprimento 4 é 12. E em seguida a gente fez com o comando disp. Nós pulamos aqui a nossa linha em branco. Na linha seguinte a gente escreveu a área do retângulo, depois largura, depois imprimiu o valor da variável que está armazenado na variável largura, comprimento na tela, o valor da variável comprimento, área e o resultado aqui 12. Então o comando disp, nós criamos isso. E com o comando printf, nós criamos esta linha. A seguir, vamos ver sobre o comando input.